Voltamos para o último bloco do programa, nossa conversa com o professor Marco Antônio Villatori sobre acidentes de trabalho. Professor, nós podemos dizer que o acidente no desempenho de uma tarefa, por si só, é suficiente para gerar a obrigação indenizatória pelo empregador? Eu faço essa pergunta porque pode ocorrer que no desempenho de uma tarefa qualquer, o empregado, por exemplo, toque na rede elétrica, faça alguma coisa que, em princípio, ele não estava nem autorizado a fazer. Nesses casos, como é que fica? Nós tivemos, inclusive, um caso semelhante a este, em que um auxiliar de serviços gerais de um condomínio de casas, a luz pública, porque lá dentro dos condomínios a luz é pública, a luz pública estava piscando e ele, com um colega que nem estava autorizado a entrar dentro do condomínio, puxaram um andaime de alguma construção para dar uma mexida na rede elétrica, para ver se parava o piscar da luz, e infelizmente tocaram na rede elétrica e morreram os dois eletrocutados. E a família entrou, o espólio entrou com ação contra o condomínio e nos 3 graus acabou perdendo. Por quê? Porque estava bem claro que aquela atividade ela não poderia ser executada por esse trabalhador. Então ali não ocorreu um acidente de trabalho propriamente dito, e sim um acidente que ocasionou a morte, mas sem relação a um erro do empregador, né? Estava até colocado no contrato que ele não podia fazer esse tipo de atividade. Tá certo. Bom, graças ao nexo técnico epidemiológico, o NTEP, os transtornos psíquicos, como a depressão, por exemplo, passaram também a ser relacionados ao trabalho. Para se ter uma ideia, segundo dados do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, mais de 200 mil pessoas por ano são afastadas do trabalho em função de transtornos mentais, como estresse e depressão. Então eu pergunto, professor, que orientação o senhor daria para o trabalhador de como identificar, inclusive, o início dessas doenças? O que as empresas também podem fazer para diminuir esses números? Nós temos várias situações e o empregado, ele muitas vezes esse estresse ele vai aumentando, né? A pessoa não vai visualizando isso, não consegue acompanhar o desenrolar disso. O pior quando vem em, como alguns chamam, doses homeopáticas. Sim. O próprio assédio moral pode gerar uma situação de incapacidade do próprio trabalhador, porque aquele assediador que quer que a pessoa saia, se demita de um emprego, algo nesse sentido, ele vai embutindo a incapacidade nessa pessoa aos pouquinhos. Um dia ele chega e diz, você não consegue fazer esse serviço que meu filho de 2 anos consegue. E a pessoa vai adquirindo, quando é muito leve, quando não bate de frente muito forte assim, a pessoa vai assumindo aquele erro, aquela incapacidade. Ela pensa que ela realmente não tem aquela capacidade, a autoestima cai, né? Exatamente. Então, são situações em que o próprio empregado não consegue visualizar o que está acontecendo. Ele só chega um determinado dia, chega no domingo, ele não consegue, ele entra em prantos, em choro, porque está chegando a segunda-feira, ele tem que voltar para o local de trabalho, onde ele não se sente bem para desempenhar a sua função, porque ele se imagina incapaz de fazer aquilo. De outra forma, o empregador ele pode visualizar com o próprio empregado a produtividade, a qualidade do trabalho do empregado. Se está num nível X e vai para um nível muito menor, algo de errado está acontecendo com esse empregado. Então, nessa verificação desse empregado, às vezes é uma questão pessoal e às vezes é uma questão envolvendo o colega do lado ou até um superior hierárquico. Então, muitas empresas elas acabam fazendo o quê? Colocando à disposição profissionais, então psicólogos, colocando à disposição uma caixa de reclamações, um e-mail em que não tem nenhuma visualização, mas a pessoa pode entrar no e-mail que é o e-mail para denúncias, né, e sem nenhuma filmagem, sem que as pessoas tenham acesso direto de visualização, e ele lá relata o que está acontecendo. Porque a partir do momento que 2, 3, 4 pessoas relatam que tal empregado, tal superior hierárquico está praticando atos contrários à ideia da empresa, esse empregador ele tem o poder e o dever de ir verificar ou de ficar mais atento ao trabalho daquela pessoa que pode ocasionar o dano.
Muito bem, a legislação sobre segurança e saúde no trabalho existe aí no Brasil desde 1978. Depois de 36 anos, professor Marco Antônio, qual a situação no Brasil em relação às leis de segurança e saúde do trabalhador? Nós estamos numa evolução rápida, eu diria. Né? Inclusive aqui em Santa Catarina nós temos uma lei do Estado, né, que foi firmada em abril, 25 de abril do ano passado, no sentido das empresas públicas diretas ou indiretas, com relação a editais para selecionar empregados ou empresas que façam serviços para o Estado. Então, já essa iniciativa do Estado de Santa Catarina é uma iniciativa maravilhosa, porque ali se exige que o prestador de serviço seja daquela empresa que foi selecionada, né, no edital, e também que se faça uma qualificação desse trabalhador para que ele não tenha o risco do acidente ou da doença equiparada. Nós temos tantas outras legislações e aparatos não só legislativos, mas também do próprio judiciário, né, em que, como aqui no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, a 12ª região, a cada 6 meses ou menos nós temos atos ou palestras indicativas nesse sentido. Isso, com certeza, ele vem a trazer para nós maiores informações e também a fazer com que a própria sociedade visualize isso de uma forma diferente, né? Porque o principal não é a questão da produtividade em si. O empregador tem que pensar que o lucro tem que vir, porque não existe empresa sem lucro, mas que ela tem que vir com o respeito à dignidade do trabalhador também. Muito bem, professor. Infelizmente o nosso tempo está esgotado e eu agradeço muito a sua entrevista. Eu agradeço, Wanderlei. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre acidente de trabalho com o professor da PUC do Paraná e da UFSC, Marco Antônio Villatori. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!